Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Flask. Hoje a gente vai falar sobre migrações de banco de dados. Então, para quem não conhece, migrações elas são um processo que a gente faz quando a gente altera alguma coisa no banco de dados. Nosso banco de dados, por exemplo, que a gente criou nesse formato aqui dessas tabelinhas, ele nem existe ainda. Então, a alteração que a gente faria nesse caso seria inicializar ele. E aí, à medida que a gente fosse, por exemplo, alterando uma tabela, adicionando ou removendo campos, a gente teria que fazer migrações. Então, sempre que acontece uma alteração na estrutura do banco de dados, a gente precisa migrar esse banco de dados, beleza? Para fazer isso, então, no caso do Flask, a gente vai utilizar o Flask Migrate. O Flask Migrate ele é mais um módulo que a gente vai instalar aí para complementar nossa aplicação. Eu vou usar essa instalação aqui, olha, eu vou utilizar, além do Flask Migrate, um negócio chamado Flask Script. O Flask Script, o que ele faz? Ele muda a forma de executar a nossa aplicação e adiciona comandos a essa execução. Então vamos lá, primeira coisa, instalar o Flask Migrate e o Flask Script. Então eu já tinha deixado pronto aqui, olha, o Flask Migrate, pip install flask -migrate, ele fez a instalação. Agora o Flask Script, pip install flask -script, beleza? Também fez a instalação aqui rapidinho. Agora que está tudo instalado, a gente pode começar a fazer os imports. Só mostrar aqui para vocês, a utilização é a mesma. Flask underline o nome do módulo. Aí a gente vai importar, então, as classes para a gente instanciar. E aqui embaixo, então, fazer as configurações necessárias. Reparem que aqui no final mudou a forma de execução. Isso a gente vai ver depois. Por enquanto, vamos lá na nossa aplicação. Então, aqui, importar o Flask Migrate e o Flask Script. No Flask Script, deixa eu ver o nome da classe que a gente vai importar. É o Manager. E no Flask Migrate, a gente vai importar então o Migrate e o Migrate Command. Eu já explico para vocês que são essas classes aí. Primeira coisa, o Manager. O Manager aqui, ele vai ser então o nosso controle de... como chamam? De informações que a gente vai passar na execução. Então, o Manager, a gente vai instanciar ele, ele recebe só o app. E agora, eu vou deixar junto aqui do DB o Migrate. O Migrate, ele recebe tanto a instância do app quanto a do banco de dados, ok? E aí a gente vai adicionar nesse Manager um comando, se eu não me engano é isso, add commands, deixa eu conferir. Isso, é isso mesmo. O comando DB, que vai receber então o Migrate Command. O que eu fiz nisso tudo aqui? Eu falei assim, olha, eu quero instanciar o Migrate, e o Migrate vai cuidar então das minhas migrações. Para isso ele precisa receber tanto a minha aplicação quanto o banco de dados que ele vai ter que trabalhar com essas migrações. E o Manager vai cuidar dos comandos que eu vou dar para inicializar a minha aplicação. Esses comandos que o Manager possui, o primeiro deles é o Run Server, que por padrão ele já vem com esse, que é o comando de execução da aplicação. E aí a gente vai adicionando comandos. Numa primeira vez, a gente está adicionando aqui o comando db, e aí a gente tem que passar o que esse comando faz. Só que a gente não precisa passar isso na forma de código, a gente não precisa construir isso. Isso já vem pronto no formato do Migrate Command, que o próprio Migrate já fornece para a gente os comandos que ele tem preparado lá. Então, salvando isso aqui, a gente vai mudar a forma de execução da nossa aplicação. Ao invés de ser, então, o app que vai executar aqui, a gente vai mandar o manager fazer essa execução, beleza? Então, é isso que a gente está modificando aqui, a forma de execução da nossa aplicação para adicionar comandos a ela. E agora, utilizando esses comandos, a gente vai fazer, então, a migração do nosso banco de dados. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou vir aqui na nossa aplicação e vou fazer, então, Python 3, run.py. Se eu quiser executar a aplicação, eu vou fazer um run server. Ele está dando aqueles mesmos warnings de antes, mas beleza, está executando. Um Ctrl C para parar a execução. Agora eu posso utilizar os novos comandos. O primeiro deles é o init. Vamos lá. O init, o que ele faz já de cara? Ele criou aqui para a gente uma pasta migrations. Deixa eu só conferir um negócio. Eu acho que ele criou no lugar errado o meu DB. Mas beleza. Na verdade, eu acho que ele não criou ainda. Ok, tá certo. Então, beleza, ele criou uma pasta migrations. Essa pasta migrations que ele cria é a pasta que vai salvar informações das nossas migrações. Então, todas as migrações que a gente fizer, elas vão ter informações salvas aqui, certo?
Essa pasta aí a gente não vai mexer, mas ela precisa existir para o migrate funcionar. Então, beleza, fizemos o init, inicializamos então as nossas migrações e a gente pode começar a migrar. Para começar a migrar, a gente faz um migrate. Ah, sim, agora sim, ele criou o arquivo. Beleza, o que é o migrate? Ele vai pegar tudo que está lá no nosso banco de dados, tudo que está definido, e vai comparar com o que já existe. Aí ele comparou, ele verificou tudo que ele precisa alterar. Beleza, então o migrate listou as alterações e já começou a fazer algumas coisas. Ele ainda não criou as tabelas, deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Isso aqui são as nossas tabelas, no caso, esse é o nosso banco de dados. Ele não criou as tabelas ainda, mas ele já criou o banco de dados. Por que ele fez isso? Porque ele precisa ter uma tabela dentro desse banco de dados que se chama Alembic Version. Alembic é a ferramenta que ele utiliza para fazer a migração. Então, essa migração ela precisa salvar informações e por isso ele cria uma tabela só para ele ali dentro, certo? Então, por isso que o banco de dados já existe, mas nossas tabelas ainda não. Essa migração que é feita, ela fica parada ali, ela não é aplicada já de cara, porque pode ser que aconteça algum problema. Então, para que a migração com problema não seja aplicada, ele deixa ela escondidinha, parada ali, e ela só é aplicada depois que a gente dá o comando, então, upgrade. Beleza. Upgrade, eu não sei se ele vai atualizar de cara aqui, deixa eu ver. Ele ainda não atualizou de cara, não. Deixa eu ver aqui, só se deu tudo certo. Por enquanto parece que deu tudo certo. Beleza. Então tá feito aqui o nosso banco de dados. Só conferir aqui que se tá tudo certo. Por enquanto é só esses comandos que a gente tem que saber. O migrate e o upgrade a gente vai ter que fazer toda vez que a gente fizer uma alteração no banco de dados, certo? Ele está chamando de manage.py, que é o arquivo que faz a execução dele. No nosso caso, é o run.py. Então, para quem quiser recorrer à documentação depois, é só fazer esses dois comandos toda vez que fizer uma alteração no banco de dados. Se não foi nenhuma alteração de estrutura, nada que vá afetar no banco de dados, não precisa fazer o migrate, beleza? Então, tá pronto aí o nosso banco de dados, está feito para ser usado aí. Vamos ver. Deixa eu só fazer o upgrade de novo, ver se está tudo certo. Ele está dando os warnings aqui e a gente vai aprender a fazer essa configuração de warnings também. Por enquanto é isso. Se tiver acontecido algum problema, a gente vai descobrir nas próximas aulas quando a gente tentar utilizar o banco de dados, beleza? Mas até então está tudo criado. Então é isso, pessoal. O processo de migração é esse. E nesse caso aqui, vale ressaltar, ele criou um arquivo de banco de dados, porque a gente está utilizando o SQLite. O SQLite ele é um banco de dados padrão que vem instalado com Python. Ele é leve e ele trabalha no formato de arquivo. Quando a gente trabalha com um banco de dados igual Postgres ou outros desse mesmo tipo, vocês têm que criar o banco de dados antes e aí conectar esse banco de dados à sua aplicação. Ele não pode ser criado pelo gerenciador de migrações. Esse gerenciador, o máximo que ele vai fazer é criar as tabelas e alterar essas tabelas. Ele não vai criar banco de dados, certo? Então, aqui é uma exceção para o caso do SQLite, mas para a utilização de outros bancos de dados, vocês têm que tomar esse cuidado aí, certo? Lembrar de criar sempre antes. Então, é isso. Essa é a nossa aula de migração. É um processo bem simples de fazer. Não costuma dar muito problema, só que é um pouco chatinho ter que ficar fazendo isso sempre. Então, é só tomar esse cuidado que vai sempre dar certo, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais de configurações e a gente tira aqueles alertas, aqueles warnings que estão aparecendo ali, ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.